hoje nós temos um sermão, Deus tocou meu coração para que eu traga até vocês, que o título diz assim: As grandes obras e o poder da oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, é onde nós vamos extrair alguns textos para poder fazer a mensagem de Deus essa noite. Amém? Muito bem. Jesus, próximo à sua partida, ele conforta os discípulos com promessas poderosas. Né? A gente sabe que logo no versículo 1 do capítulo 14, a promessa que Jesus diz é que os discípulos não se turbem, né? O coração, crerem nele, crerem também em Deus. E ele diz que ele vai voltar, e onde ele estiver, aqueles que estão com ele estarão também lá. Né? Mas eu vou focar não no versículo 1, que todos nós conhecemos bem, mas eu quero focar em João 14, a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao versículo 14. E o texto bíblico, essa aí é uma das promessas mais poderosas, né? E maiores. Olha, uma das promessas é sobre obras maiores que as dele e a garantia de resposta à oração em seu nome. O texto diz assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. O que é que Jesus diz aqui? Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, tudo que pedirdes, né? Já podemos extrair um ensinamento aqui. Ele diz mais: se pedirdes, versículo 14, alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, antes de entrar no cerne mesmo do sermão, eu já extraio uma lição aqui. Nós, quando oramos a Deus, nós oramos a Deus pedindo em nome de Jesus. Nós não pedimos a Jesus em nome de Deus. Né? Jesus diz: olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Né? Para que o nome do Pai seja glorificado. Amém? Então a questão inicial aqui do sermão: como podemos vivenciar essa promessa hoje? Muitas vezes chegam assim, se questionam: mas irmão, eu tenho passado por tantas necessidades, e eu peço para Deus em nome de Jesus, e as coisas continuam da mesma forma. E a resposta para nós é a palavra de Deus. Porque eu coloquei aqui o seguinte: o tema desse sermão é a fé que realiza e a oração eficaz. Existem duas vertentes aqui: a fé que realiza e a oração eficaz. Ok? Então, a fé que realiza, Jesus declara que aqueles que creem nele, eles farão obras maiores. Olha só, isso significa o quê? Significa que a verdadeira fé não é apenas acreditar intelectualmente em Jesus. Não adianta eu saber os textos, não adianta eu recitar textos de uma forma muito intelectual, eu falar, eu tenho conhecimento, eu fiz um curso ali, eu fiz uma faculdade aqui de teologia. Não é isso. Não é isso que nos vai nos aproximar verdadeiramente de Cristo. A palavra de Deus diz assim, mas confiar plenamente nele de forma ativa, permitindo que sua obra se manifeste em nossa vida. Como é essa forma ativa, irmão? Como é essa forma ativa? Essa fé nos leva a agir, a pregar, a falar de Deus para as pessoas, a permitir que haja mudança no nosso meio. Essa é a forma ativa. Não adianta eu passar de peito tufado, parece um povo do lado das pessoas, ter um conhecedor da palavra de Deus, mas ter uma vida totalmente contrária àquilo que eu quero. Não há transformação na minha vida.
a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo faz uma analogia do batismo, dizendo que assim como Cristo ressuscitou para a honra e glória de Deus, nós, quando somos batizados em Cristo, nós somos sepultados nas águas e nascemos em novidade de vida. Essa é a transformação que tem que haver em cada um de nós. Ah, irmão, mas eu tenho muita coisa errada em mim. A santificação é um processo. Não cabe a mim nem a ninguém julgar, somente a Deus. E eu digo mais para vocês. Lucas diz que Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido, não o perfeito. E essa é a questão. Que às vezes as pessoas pensam que elas têm primeiro que estar santas, separadas, bem certinhas, para depois servir a Deus. Ah, irmão, vou lá, olha, eu estou tão cheio de pecado. Diz isso para Deus. E pede para Ele mudar o teu coração. Porque Apocalipse 3:20 diz que Jesus diz para nós: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei em tua casa e cearei contigo e tu comigo. Queridos irmãos, a chave do coração está do lado de dentro. Quem abre a porta somos nós. Ele não invade. Mas ele precisa estar em nós para que haja essa transformação. Então, Jesus declara que aqueles que creem nele farão obras maiores. Significa que a fé não é apenas acreditar intelectualmente, como eu já falei, mas confiar plenamente em Deus, né? Ter uma fé ativa, permitindo que a sua obra se manifeste em nossa vida. Essa fé nos leva a agir, nos leva a pregar, nos leva a falar do Evangelho, nos leva a amar o próximo, nos leva a ter transformação em nossas vidas, e nós teremos instrumentos de transformação para este mundo cheio de pecados. Amém? Amém. Eu estou falando da fé que realiza. Eu falei em duas vertentes, né? Lembram? Tema: a fé que realiza e a oração eficaz. E a oração? Onde é que ela entra nisso? A oração eficaz é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. E ela é feita em nome de Jesus, conforme o texto de João, né? Aqui João diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus fala aqui no Evangelho de João, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de Jesus, conforme o texto. Isso não é uma simples fórmula, irmãos. Não é uma simples fórmula, mas é um relacionamento de obediência e de dependência a Deus. Não adianta somente eu pedir em oração as coisas para Deus. Primeiramente eu tenho que estar em obediência, em comunhão com Deus. Segundo, a minha oração tem que ter um fim que justifique glorificar o nome de Deus. Você ora assim? Eu oro assim? A oração eficaz, como eu falei, não é uma simples fórmula, né? Ellen White faz um comentário sobre isso, dizendo assim, ela reforça que orar em nome de Jesus significa pedir de acordo com os princípios divinos e com a motivação de glorificar a Deus. Sempre assim, tá? Então eu vou repetir. Significa pedir de acordo com os princípios divinos. Aquilo que eu peço que não é princípio divino, Deus vai atender? Não adianta dizer: Senhor, me dá um carro esporte muito bonito, que eu quero passear, Senhor, eu quero também uma motocicleta, eu quero também... Isso está de acordo com os princípios divinos? Não. Mas o que a gente pede de acordo com os princípios divinos, Senhor, se eu pudesse ter um carro para poder evangelizar, levar a tua palavra pelos confins do mundo, seria mais fácil, Senhor. Me ajuda. Está dentro dos princípios divinos isso? Sim, está. Vai glorificar o nome de Deus? Vai glorificar o nome de Deus. E Deus compreende. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram no Getsemane de Jesus carregando os pecados do mundo, e ele olha para Deus, olha para cima e diz assim: Senhor,
passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus obedeceu à vontade de Jesus naquele momento. Por quê? Porque a glória de Porque Deus não glorificava o Pai. era para ele passar por ele. Não era a vontade dele. Ele estava com aquela pressão, aquela angústia tremenda. Mas ele ia glorificar o Pai quando ele passasse por tudo aquilo. Então, quando oramos dessa forma, Deus promete responder. Em resumo, fé e oração caminham juntas. A fé nos leva a agir, enquanto a oração, ela nos conecta com Deus para realizar as obras maiores. E sabe quais são as obras maiores? A pregação do Evangelho por todo o mundo. O chamado para as obras maiores está em João 14, 12, né? Nós lemos assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus realizou milagres, pregou a verdade e trouxe transformação, entre aspas, as obras maiores, né? Então, as obras maiores, elas não se referem necessariamente a milagres, mas o quê? Mas ela se refere a você alcançar o mundo todo, né? É isso que se refere às obras maiores. Ellen White comenta isso no Desejado de Todas as Nações, na página 664, e ela diz assim: a obra de Cristo sobre a terra foi apenas o começo da obra dos seus discípulos. Olha só, a obra que os seus discípulos deveriam realizar. Sob a atuação do Espírito Santo, eles fariam obras maiores, levando a mensagem de salvação a todo o mundo. As obras maiores não são grandes milagres. As obras maiores é a pregação do Evangelho se estendendo para todo mundo. Amém? Amém. Amém. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida hoje? Nós sabemos agora quais são as obras maiores. Como é que nós aplicamos? Bem, hoje, através da tecnologia e através da missão, nós temos oportunidade sem precedentes de levar o Evangelho a todo o mundo. Sim ou não? Sim, nós temos, né? E a promessa de respostas à oração? João, por exemplo, 14, 13 e 14, diz assim, né? E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tá? Veja bem. A condição para essa promessa, orar em nome de Jesus. Orar em seu nome significa orar em harmonia com a vontade de Deus, com fé e em sua autoridade. Eu tenho visto, irmãos, alguns irmãos evangélicos, que dizem assim, que a gente tem que pregar com autoridade, que a gente tem que orar com autoridade. Eles se esquecem que a autoridade vem do alto. A autoridade é Cristo. Quando eu leio esse texto aqui, confirma o que eu digo, né? Pedir aquilo que glorifique a Deus com autoridade, com fé, né? E em sua autoridade. Na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. Eu vou ler um comentário de Ellen White aqui, que está em Caminho a Cristo, página 100, que diz assim: a oração em nome de Jesus não é uma simples fórmula. Ela implica em estarmos ligados a Cristo, vivendo de acordo com seus princípios e pedindo aquilo que glorifique a Deus. Então, eu quero fazer uma ilustração de exemplos bíblicos e modernos de uma oração respondida. Eu vou para um exemplo bíblico primeiro. O exemplo bíblico está em 1 Reis 18. Na sua Bíblia, 1 Reis 18. Primeiro Reis, capítulo 18, pelo versículo 36 em diante,
mostra que Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Não foi assim? Ele orou com fé, pedindo a Deus que enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício e mostrar que ele era o verdadeiro Deus. Elias disse: responde-me, Senhor. Ou em algumas outras versões, ouve-me. Né? Qual é o verso? Verso 37. Em algumas versões nós temos: ouve-me, Senhor, né? Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus. E Deus respondeu imediatamente. Deus envia fogo do céu, consome o sacrifício, a lenha, as pedras e até as águas em redor. Deus dá uma resposta imediata a Elias. E esse poderoso milagre trouxe reavivamento e reconciliação do povo de Israel com Deus. Essa é uma resposta à oração que nós temos no Antigo Testamento. Mas eu também quero trazer aqui na minha ilustração um exemplo moderno, porque alguns irmãos vão dizer assim: irmão, naquela época Deus tinha mais essa relação com o povo, mas hoje não é muito assim, não. Infelizmente alguns incrédulos falam isso. Mas nós temos como ilustrar fatos presentes, que a oração tem uma resposta. Eu vou falar sobre uma pessoa chamada George Miller. George Miller é um cidadão inglês que ele era conhecido por milhares de pessoas por ele ter uma resposta às suas orações. Todos que o conheciam entendiam que aquele homem tinha relação com Deus. Ele tinha um orfanato que ele cuidava de milhares e milhares de crianças. Mas era um homem de fé, um homem de oração, conhecido na sua localidade por essa relação que ele tinha com Deus, pelas respostas que Deus dava à sua oração. E um dia, ele estava no orfanato, com as crianças todas sentadas em volta da mesa. Ele cuidava dessas crianças. Ele amava as crianças, cuidava de pequenos órfãos, ele recolhia e cuidava. Mas nesse dia não tinha. Neste dia ele não tinha o que servir aquelas crianças. Ele olha para os amigos e agradece a Deus, porque a comida ainda não tinha chegado. Mesmo diante daquela situação que ele estava vivendo com aquelas crianças, ele teve a ação de agradecer a Deus em oração pela comida que ainda não tinha chegado. E sabe o que aconteceu? Alguém bate a sua porta com pães suficientes para alimentar todas aquelas crianças. Amém? Amém. Irmãos, em seguida, um leiteiro quebra a sua carroça, quebra em frente ao orfanato. E não tinha para quem vender mais o leite. Ele olha para o orfanato. Amém, Senhor. Doa os leites a todas aquelas crianças. Amém. Aquele homem tinha resposta às suas orações. E não era um personagem da Bíblia no Antigo Testamento. Um cidadão inglês. Isso é um fato real que aconteceu. Deus responde tanto na Bíblia quanto agora nos tempos modernos. Amém. A nossa oração. Amém? Esses exemplos mostram que Deus continua ouvindo e respondendo às orações, tanto de ontem quanto de hoje. E o Amém. propósito das orações é glorificar o Pai. João 14,13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. A prioridade de Deus não é apenas atender os nossos desejos, mas glorificar o seu nome. Respostas de Deus. Comentário de Ellen White, ela diz assim: quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, nossos pedidos são atendidos e a sua glória é manifestada. Está em caminho a Cristo, página 102. E quando a gente aplica isso na nossa vida, como é que acontece? Nas nossas orações, elas devem ser guiadas pelo desejo de glorificar a Deus, não apenas
satisfazer a nossa necessidade, mas glorificar a Deus. O grande apóstolo Paulo tem um texto bastante conhecido de todos nós, que ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 2, acho que no versículo 11, diz assim: Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, os céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém? Amém. Queridos, as nossas orações devem ser guiadas pelo desejo de glorificar a Deus. Que isso fique latente no nosso coração. Jesus nos chama a uma vida de fé e ação. Ele nos dá poder para realizar grandes obras e a certeza Amém, de que Senhor. nossas orações serão respondidas quando pedimos em seu nome. E isso não significa que ele sempre dirá sim, mas que os seus nãos, os seus sims e os seus esperem sempre serão para a sua glória, e devemos aceitar como sendo a melhor resposta. Amém, Senhor. Amém? E agora eu faço uma pergunta. Você está disposto a crer na promessa de Jesus e viver uma vida de oração, de obediência a Deus? Aceitar em submissão as respostas? Porque muitas vezes as respostas não são aquilo que nós queremos, porque elas têm que realmente ter um fim e glorifique o nome de Deus, e nós temos que aceitar isso, e todos possam fazer grandes obras para a glória de Deus. Amém. E viver em constante comunhão com Ele através da oração. Amém. Se você diz amém, fique de pé e vamos fazer uma oração para finalizar isso. Santo Deus, tua palavra foi aberta em João, capítulo 14, e nos mostraste, acho que no versículo 12 ao versículo 14, as grandes obras e o poder da oração em nome de Jesus. Muitos de nós ainda não tínhamos compreendido bem essa passagem da tua palavra, mas hoje, Deus Santo, teu Espírito foi claro para cada um. Amém, Senhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar cada adorador. Tu conheces cada pessoa, tu sabes as necessidades, as angústias, as tristezas, tu sabes tudo aquilo que passa aqui em cada um de nós. Que a nossa oração a ti seja sempre para glorificar o nome de Deus diante das nossas necessidades, Senhor. Amém, Senhor. Esta lição que tu nos deste esta noite seja para a honra e glória de Deus. Que os teus santos anjos nos acompanhem nos nossos lares e nos dê uma boa semana. Amém, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde o tempo
eu saio